Gente, então, troquei essa luz porque a outra tava ruim, tava feia e tudo mais. Agora, próxima coisa, compatibilizando técnicas e diferentes estilos. Gente, ai que saco, parece que tudo é a mesma coisa nessa apostila. É mais um jeito de identificar a pessoa, mais um jeito de você se comportar diante da pessoa que está negociando e tudo mais. Chato, chato. Mesma coisa, eu vou identificar o estilo da pessoa para trazer uma técnica que ajude a melhorar a negociação. Primeiro que a gente vai falar do rapport, tá? Rapport é o rapport, tá, gente? Mas se fala rapport, tá? Bom, basicamente é a mesma coisa. Basicamente, o rapport vai ser um estabelecimento de confiança e de harmonia ali entre os negociadores, tá? Sempre que você deixa claro que você vai ter o rapport na sua negociação, tudo vai fluir melhor. Quando você estabelece isso, significa que você está dizendo assim, aqui vai ter confiança, aqui vai ter colaboração, vai ter harmonia e vai ter união para um bem comum. Então, sim, estabelecer o rapport é importante para a sua negociação. A comunicação vai fluir melhor. Agora, sabe aquelas características? A PAI, né, que é o analítico, pragmático, afável e expressivo. O APAI, lembra comigo que eu também tô decorando. Analítico, pragmático. Afável, gente. Afável. Eu não olhei, tá? Eu pausei, mas eu não olhei. Eu fiquei aqui. Afável e expressivo. APAI, analítico, pragmático, afável e expressivo. Eu acho que a gente não precisa decorar isso, tá, gente? Mas eu gosto de lembrar assim, né? Então, a gente aqui vai ver como é que a gente usa o raporte, tá? Em cada uma dessas pessoas, dessas características, desses tipos. Gente, eu tô pensando aqui comigo, isso é muito meio que faz, sabe quando... Não sei explicar. É como se isso aqui meio que se contradizesse um pouco, como se repelisse. Porque assim, se eu sou uma boa negociadora, eu sei de todo esse conteúdo aqui, e a outra pessoa que chega também sabe de todo esse conteúdo, aqui a gente vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, um imagina de um jeito, outro imagina de outro, e meio confuso, não. Porque aí eu começo a estabelecer um tipo de negociação e a outra pessoa também, aí eu faço o quê? Eu esqueço a minha e começo a seguir a dela, ela esquece a dela e começa a seguir a minha, só que a minha tá igual a dela tá igual a minha. Meio confuso, mas a gente faz nossa parte, tá? Em primeiro lugar, sempre a nossa parte. Primeiro, estabelecendo rapport com o pragmático. Gente, lembra que o pragmático é o matemático, ou seja, ele é razão e rapidez. Então não adianta você querer ficar de lenga-lenga com ele, não adianta. Quando você estabelece o rapport com o pragmático, significa que você tem que responder as dúvidas dele rápido, não tentar criar caso ali com ele, não, vamos conversar com não sei o que, não, tá? Ele tá ali pra fazer o trabalho dele, então automaticamente você dá uma de borderline, começa a pegar a personalidade dele e fala assim, ok, estamos aqui para estabelecer acordos, ele quer fazer as coisas rápido, faz as coisas rápido, que é melhor para você até. Explicação parece enrolação para ele, então vamos fazer o que a gente tá aqui para fazer e acabou. E como ele faz muita pergunta, né, muito questionamento, você responde seco e vambora. E também ele gosta das coisas do jeito dele, né? Claro que a gente tem que ter aquela flexibilidade e tudo mais, mas assim, não fique insistindo muito. Se você concorda, fala, é isso e tá bom. Então você responde o que ele tá perguntando, fala pra que você estava ali, fala porque o seu produto é bom, não sei o que, responde os questionamentos dele e é isso. E aí, como você sabe que vai dar errado? Como você sabe que tá dando errado? Se ele começar a ficar impaciente. Se ele ficar impaciente, tipo assim, ele não tá te escutando e tá, não sei o que, tá na hora de ir, não sei o que. Acabou, gente. Aí a negociação você tá vendo que você tá vacilando ali com o pragmático. Então pensa, sem enrolação com o pragmático. É isso, aquilo, acabou. Agora estabelecendo, né, o rapport com o analítico, nosso querido e querido analítico. Lembra que o analítico, ele tá entre razão, mas ele é lento, entendeu? Então ele quer fazer as coisas tudo certo, ele quer ter certeza, ele quer rever isso aqui, rever o contrato, rever não sei o que, rever a proposta, rever o produto, rever os preços, rever tudo e fazendo tudo certo, entendeu? Porque ele quer fazer tudo certo, então ele tem que fazer, rever, né, conversar com você sobre os riscos, sobre as coisas, que não sei o que lá, por isso que demora, por isso que ele é lento. Gente, basicamente, para você, né, fazer uma negociação, você como, né, possuidora do produto, fazer uma negociação, ou do serviço, fazer uma negociação
com a pessoa que é analítica, ela vai analisar tudo. Então, você tem que ter, acho que esse é o estilo mais chato pra você ter que lidar, às vezes, né? Porque você tem que meio que saber de tudo, entendeu? Você tem que saber muito sobre o seu produto, muito sobre o seu serviço, apresentar tudo que ele precisa saber, se obter bastante, ter bastante conhecimento técnico para você estabelecer uma boa relação de rapport com o analítico, entendeu? Porque aí até flui melhor e é talvez mais rápido, mas ele sempre vai ser assim, ele sempre vai querer saber de tudo, ele sempre vai querer, né, entender melhor sobre o seu produto, sobre o seu serviço, ele vai querer ficar por dentro de tudo antes de fechar contrato. E se você souber de tudo, né? Um errinho aqui, um errinho ali, tudo bem, mas se você souber bastante, né, saber passar confiança pra ele, ele vai fechar negócio com você. Mas ele ainda é racional, então ele quer tudo de forma objetiva, ele quer todas as informações de forma objetiva e certa, entendeu? Tem que ser lógico e sem enrolação também, entendeu? Ele quer saber de tudo, mas de forma objetiva e rápida. Então, dependendo do que você mostra pra ele, né, dependendo do como você age com ele, é muito bom porque você vai construir realmente um relacionamento duradouro. Só que, como ele exige mais tempo, porque ele quer saber de tudo, ele é mais, custoso para a empresa. Gente, eu acho que eu sou muito analítica, tá? Eu acho que eu sou muito analítica porque eu quero saber de tudo antes de comprar alguma coisa, antes disso, antes daquilo, entendeu? Às vezes eu sou descuidada, sim, e eu fico com muita raiva quando eu sou descuidada, entendeu? Então eu sempre vou aprendendo com os erros que eu vou cometendo ao comprar ou alugar serviço, essas coisas. Então cada vez eu me torno mais chata e mais analítica ainda. Agora, estabelecendo o rapport com o expressivo. Gente, o expressivo, lembra que ele tá entre rapidez e entre emoção. Então, não é querendo desanimar, mas você vai ter que estabelecer alguma coisa com ele de uma relação ali, né, mais, talvez sentimental. Você vai ter que criar um relacionamento com ele. Você tem que criar uma historinha antes, entendeu? Vamos ter uma conversa antes, entendeu? Antes de falar de negócio, vamos se conhecer. Antes de falar de negócios, vamos aqui bater um papo, deixa eu conhecer sobre quem você é, que não sei o que. Eu acho isso muito legal também, gente. Eu acho isso muito, muito, muito legal, tá? Eu gosto quando a pessoa, ela cria uma amizade comigo antes, entendeu? É claro que você aí, eu aqui, nada que interfira grandioso demais, nada que você me manipule, né? Mas pra mim, negociar com você, né? Pra eu fechar acordo. Só que assim, é muito bom quando a gente cria um ambiente, né, de coisas boas pra gente, de relacionamento. E conforme você vai, né, criando um relacionamento, ele vai se abrindo mais e ele vai querer fazer um relacionamento mais duradouro com você e com a sua empresa também, tá? Ele vai se sentir até mais confortável e ele vai ter confiança. E pra a pessoa que é expressiva, gente, isso não vai ser uma perda de tempo, entendeu? Não vai ser uma perda de tempo. Vai ser um momento que é um momento ali para negociação mesmo, entendeu? É uma criação de laços. Mas também não é tão lento quanto o afável, tá, gente? Que a gente tem que lembrar que o expressivo, ele tá entre o rápido, entre o emoção. Agora, o afável não, o afável ele tá entre emoção e lento. O afável, ele vai ser aquele que você vai ter que se dedicar um tempo, tá? Um tempo valioso ali, um tempo bom, porque ele quer saber de muitas coisas antes, tá? Ele quer receber conselhos, ele quer receber dicas, ele quer receber informações também, entendeu? Então tudo que você puder trazer de bagagem pra ele, ele vai aceitar muito bem, tá? E ele é muito paciente. E ele também tem que ter a confiança de que você tá passando as coisas certas pra ele, que você tá tratando ele bem e tudo mais, senão não vai ter negociação, tá? Porque ele é assim. Ele tem que sentir confiança em você. E se você passar confiança pra ele, ele sempre vai pedir sua opinião, tá? Isso é bom, entendeu? Faz até você se sentir melhor. E como vocês estabelecem uma relação de grande confiança com a Fábio, se algum dia você chegar a mentir ou enganar a pessoa desse perfil, acabou, tá? Não tem mais relação, não tem mais acordo econômico, não tem mais bosta nenhuma. Que ele vai desistir de você total, porque ele depositou confiança em você e você conseguiu não cumprir isso. Então para ele acabou. Gente, cada página que eu passo parece que eu tô lendo a mesma coisa, só com títulos diferentes para ficar mais difícil de decorar, né? Basicamente, agora a gente entra na parte de características de novo e habilidades de novo, do negociador de novo, de destaque. Tipo assim, já não bastava as outras, tem mais, né? Cara, se pedir assim na prova, características de não sei o que, eu não vou saber de que característica tá falando. É a característica pai,
É característica de destaque, de habilidade, é característica de quê? Eu penso que talvez essa prova vai ser mais de situações, principalmente nas de Mark X. E nas de escrever, talvez peça para definir algumas coisinhas ali, entendeu? Fica esperto. Um pedido. Não confundam as características com como a gente lida com elas, tá? Não confundam. É porque agora, gente, o que tá acontecendo? A gente sai de entender basicamente as outras pessoas, né? Os outros negociadores, a pessoa com quem você está negociando, né? E a gente entra nas características dos negociadores em si, entendeu? Para eles se conhecerem suas táticas, suas perspectivas, né? E a forma com que eles vão atuar sendo eles mesmos, entendeu? É como se não focasse tanto na outra pessoa, focasse mais em você, em quem você é. De novo, né? Mas é porque não é só você aprender a identificar os outros tipos ou saber como lidar com eles, né? Você também tem que ter as suas prioridades com você mesmo, entendeu? Você é um tipo de negociador, mas você se entremexe ali, né? Pra poder lidar com outras situações. Sabe quando eu falei de consultor, não sei o que lá? Do negociador consultor, por exemplo? Quando eu falei dele, eu citei, né, que é você se planejar antes e tudo mais. Isso faz parte desse ponto que a gente vai falar agora. Igual, como eu falei, antes a gente aprendeu o estilo do cliente, né, e tudo mais, né, do outro. Agora a gente vai focar mais na gente negociador. Isso. Não no outro negociador, na gente, não no cliente. Gente, esse aqui é muito óbvio. Eu vou até ler e conversar com vocês sobre, porque, ó, pra eu ser uma boa negociadora, a gente já falou disso outras vezes, tá? A gente já falou, lembra que a gente falou que a gente tem que ter a técnica, né, o conhecimento técnico sobre o nosso produto, que a gente tem que ser, ó, bom ouvinte, lembra que a gente tem que prestar atenção no que o outro quer também, lembra? A gente falou de tudo isso, hein? Vocês não me fazem passar vergonha. Mas, ó, conhecer profundamente o produto, o serviço ou a ideia que está negociando. Gente, isso é óbvio, né? Se você não soubesse, você nem seria negociador. Por favor, primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, ter conhecimento prévio e técnico, por favor. Conhecer o mercado em que atua. Gente, isso entra em diversos assuntos que a gente já sabe, principalmente em marketing, tá? Principalmente em marketing, gente, porque se você conhece muito bem o seu produto e você conhece o mercado que você atua e você sabe como se portar diante daquilo, pronto, você tem né, as peças para fazer um marketing perfeito na negociação, principalmente, porque você não faz parte do marketing digital, se segura. Vender a solução, agregar valor, tá, gente? O que você fala agrega valor ao seu produto, tá? E a forma como você fala também, tá? Vender adequadamente a imagem da empresa, a gente falou sobre tudo isso. Lembra que você é a imagem da empresa? A gente falou sobre isso. Aí tem gerenciar o processo de venda e o mais importante, que é desenvolver relacionamento duradouro com o cliente. Isso a gente vem falando, né? Nos vídeos anteriores também. Gente, eu juro, se ela pegar e falar assim, características e habilidades do bom negociador, que não sei o que, eu vou ficar assim, ó. Qual parte da apostila ela tá querendo dizer? Mas esse é do negociador de destaque, tá, gente? Não são, por exemplo, características dos negociadores clientes. Aqui a gente tem um quadro muito bonitinho, tá vendo? Que, né, isso aqui é um processo, gente. É um processo contínuo e em loop, entendeu? Não adianta, você precisa fazer tudo isso para poder ser um bom negociador de destaque. Então, gerencia, conhece o produto, conhece o mercado, vende a solução, agrega valor, vende a empresa, negocia e assessoria. Assessoria é meio que comandar, tá, gente? Tá ali na frente, representando. Agora, caso você precise, conhecer profundamente o produto. Isso quer dizer dominar tudo sobre o produto, tá, gente? Conhecer ele dos pés ao dedinho, dominar todos os custos, saber o valor que ele vai custar em cada parte. Mas eu quero comprar só o protótipo, vai custar isso. Eu quero comprar o produto pronto, não sei o que, vai custar isso, não sei o que. O protótipo é como? É isso, custa aquilo. O produto é isso, custa aquilo, né? Dominar o processo logístico, né? Como que o produto vai chegar até mim? Através desse coterme, daquele, vai de barco, vai de barco, vai de navio, vai de trem, vai de avião, não sei o que, processo logístico. Vender a solução. Lembre-se, você não vende apenas o produto em si,
e sim tudo que ele representa e pode facilitar na vida da pessoa. É propaganda, né, gente? É a famosa propaganda, entendeu? Você não vende só um produto, você vende experiência também, meu querido. Você tem que saber falar disso com o cliente, o negociador também. E buscar treinamentos constantes com seus fornecedores, tá, gente? Ensinar eles a usar também é bom. Vender soluções. Eu pulei um negócio, mas monte pacote somando o produto e alguns serviços adicionais. Então, colocar um brindezinho aqui, você recebe desconto, não sei o que. Isso é muito bom. Vender soluções também é bom. Agregar valor, né? Informar os benefícios úteis para o seu cliente. Já tá agregando valor, tá, gente? Vender a imagem da empresa, né? Porque nossa empresa produz isso e aquilo, e ela tem esse sistema aqui de sustentabilidade, que não sei o que, e isso faz o seu produto ficar mais bonito, entendeu? Pensa, faço parte de uma exportadora de embalagem, de papelão, que não sei o que, todos esses produtos que eu vendo, não, são todos recicláveis, reutilizados. A gente compra dos catadores de rua, a gente derrete tudo, sei lá, faz tudo de novo e tá aqui, reutilizável. Maravilhoso, gente. Negociar, né? Ter a disposição de ir atrás do seu cliente e tudo mais. Utilizar as táticas, né? Para abrir o caminho. Assessorar, né? Se possível, acompanhe o cliente, oriente dentro da empresa, faz aquele tour, né? Cara, você tem que trazer. Você tem que trazer o cliente para você. É isso. E no final, desenvolver um relacionamento duradouro. Gente, tudo isso que eu tô falando são esses pontos aqui, tá bom? São esses pontos que ainda estão dentro das características, né? Das características e habilidades do negociador de destaque. Isso é muito importante, gente, por favor, isso é muito importante, eu acho. Porque quais são as características do negociador de destaque? As características do negociador de destaque, como é que eu vou te falar agora? Assessorar, né? Conhecer muito bem o produto, conhecer o mercado, vender a solução, vender a imagem da empresa, negociar, gerenciar e desenvolver um relacionamento duradouro. Tudo isso a gente já sabe. Porém, eu aconselho bastante você focar nessa parte aqui, tá? Alguma coisa no meu coraçãozinho tá dizendo pra focar nessa parte. Agora, a gente vai para etapas do processo de negociação. Gente, segura no meu coração, segura nos meus braços, que é muita coisa. Falo da apostila em si, tá? Gente, por favor, não julguem minhas olheiras. Eu tô à base de cafeína. Brabo, das brabo. Etapas da negociação. Você acha que você vai chegar lá que nem um doido? Você não vai. Gente, eu tenho uma coisa na minha vida que é sempre seguir e fazer as coisas como se fosse um texto argumentativo, um texto dissertativo argumentativo. Eu sou tão boa em português, minha nossa senhora. Mas como que eu ajo na minha vida usando o esquema desse texto? Primeiro eu começo, depois eu tenho o meu desenvolvimento e depois eu tenho o final, a conclusão. Começo, meio e fim. Eu tenho a introdução do que está acontecendo, eu faço o desenvolvimento e eu termino. Entendeu? Tem o final ali, né, a conclusão de tudo aquilo. E claro, eu tenho a minha tese, tenho meus argumentos, tenho meus desenvolvimentos dos meus argumentos, tenho as conclusões e como eu posso resolver as coisas. Entendeu? Eu levo a minha vida assim, gente, eu levo minha vida como se ela fosse um texto dissertativo argumentativo, como se fosse uma redação mesmo, entendeu? E assim também é nas etapas de negociação, beleza? Tem um processo, por exemplo, no expressivo. No expressivo, você não precisa criar uma relação com ele antes aqui, de amizade e tudo mais, para depois fazer a negociação. Isso já é um processo, isso já é uma etapa. São duas etapas que você segue. Primeiro criar relação, depois negociação, não é? Pois é, tipo isso. E, gente, a forma como você chega se apresentando, a forma como você é organizado, a forma como você se organiza, isso mostra muito sobre quem você é. Isso mostra muito sobre quem a empresa é e mostra muito do como a negociação vai tomar rumo, entendeu? Você chega na pessoa e ela vê que você é organizado, que você tem começo, meio e fim, que você não tá ali pra, né? Isso, mas é agora aquilo, a pessoa já vai criar uma confiança em você, entendeu? É responsabilidade. E o planejamento não está só em negociações, tá, gente? Tá em toda parte, em toda coisa que você vai fazer. E o planejamento dentro da negociação, ela vai atender, né, conforme a necessidade do cliente que você tá ali na hora. É você saber se planejar desde antes da negociação e não só lá na hora também. Lembra quando eu falei assim, que você deveria, né, ter um conhecimento prévio antes de ir lá apresentar seu produto, antes de planejar a negociação? É basicamente isso também. Tá vendo como tudo se interliga? Não é tão difícil. Mas a gente vai listar certinho as etapas no próximo vídeo, porque agora eu tenho aula de inglês, então eu só vou voltar daqui 1 hora pra fechar essa 10 e depois ir pra 11 para 12.